É melhor investir em fundos imobiliários e ganhar aquela rentabilidade mensal fixa ao mês ou se arriscar mais um pouco e fazer pools de liquidez na Uniswap e também ganhar aquelas taxas dependendo da volatilidade do mercado. Nesse vídeo eu quero fazer uma comparação entre alguns fundos imobiliários, não só a comparação com fundos imobiliários, mas também com ações, ETFs e também renda fixa. E uma comparação de relação ao dólar e real. Na minha visão é que a gente está em um ciclo de baixa do dólar em relação ao real. Então, será que é melhor ficar nesse momento renda variável no Brasil? Vamos dar uma olhada. Então, aqui eu estou com esse site Status Invest, ele é gratuito, tá? Então, o IFIX, que é basicamente um índice de fundos imobiliários, como se fosse uma média do Ibovespa, ele pega os principais fundos imobiliários, né, e replica nesse índice. Se você tivesse investido aqui no horizonte, eu coloquei aqui no horizonte de 5 anos, deixa eu botar para cá, por causa da minha câmera. Se a gente tivesse investido aqui no horizonte de 5 anos, a gente teria aí uma rentabilidade de 40%. E detalhe aqui que esse índice, ele pega e reinveste os fundos, ele reinveste os rendimentos. Então, isso aqui é como se fosse uma média, tá? Ah, professor, mas tem fundos imobiliários que pagam muito mais. Então, vamos analisar. Eu peguei aqui o principal deles, né, que é o MXRF11, que geralmente a galera fala dele no YouTube, né? Então, se a gente olhar aqui também no horizonte de 5 anos, a gente vê que esse fundo só teve uma rentabilidade praticamente zerada, de 7% no horizonte de 5 anos, pagando aí 12% ao ano. Se a gente olhar aqui na renda fixa, eu coloquei uma rentabilidade média de 12% ao ano, no horizonte de 5 anos, e você vê que a rentabilidade líquida aqui daria 64%, ou seja, a gente teria aqui no horizonte de 5 anos 64% na renda fixa, e se a gente tivesse em fundos imobiliários, né, sem imposto de renda, a gente teria uma rentabilidade de 70%. Então, se a gente olhar aqui o IFIX, ele deu uns 40% de rentabilidade, o MXRF11 deu aí uns 70% de rentabilidade em 5 anos, veja, isso é um horizonte de 5 anos. Então, agora a gente vai comparar com um ETF de Bolsa de Valores, o DIVO11. O DIVO11 é um ETF que investe em ações que pagam dividendos. Ou seja, ele pega essas ações, esse ETF compra essas ações e reinveste os dividendos que ela paga no próprio fundo. Então, eu coloquei aqui um horizonte de 5 anos e você vai ver que, se a gente olhar aqui no horizonte de 5 anos, a gente vai ter uma rentabilidade de 100% em 5 anos, o que dá uma média de 20% ao ano. Aqui ele dá uma média de 18% ao ano. Caso você, né, comprasse aqui nas quedas, por exemplo, nessa aqui, realizasse um pouco na alta, recomprasse nas quedas, eu acredito que você teria até uma rentabilidade um pouco maior. Por que eu escolhi esse DIVO11 e não o Ibovespa? O DIVO11, ele considera os dividendos. Então, ele pega os dividendos e reinveste. Então, esse ETF, ele vai rentabilizar muito mais do que o índice Bovespa, que é o BOVA11. Então, é melhor você investir nesse DIVO que o BOVA. Segurança, eu aconselharia você investir nesse DIVO11. É o que eu gosto de fazer também. Eu prefiro investir nesse DIVO11 do que o Ibovespa ou em fundos imobiliários, porque a gente viu a comparação dos fundos imobiliários e tem outros riscos também. O risco, por exemplo, o risco de cotas, né, o risco do gestor não fazer uma boa gestão, o risco do fundo começar a pagar menos, então a cota começa a desvalorizar. Então, existem vários riscos envolvidos ali. Esse ETF está batendo uma alta histórica. Uma alta histórica atrás de alta histórica, vê que ele bate aqui os R$80, e o Ibovespa ali, alta histórica, antes, e nesse índice ele estava em 73. Então, na minha visão, esse é, de fato, um dos melhores locais para você estar alocando seu capital. Ah, professor, mas em relação ao dólar? Bom, o dólar, né, se a gente ver aqui no longo prazo, a gente vê que ele pode estar se repetindo esse ciclo aqui, ó, esse ciclo de baixa. O dólar pode bater aqui os R$4, se a gente olhar aqui, ó, esse longo prazo. Então, tá legal para a gente continuar investindo aqui nesse DIVO11, considerando um horizonte aí de 5 anos. Ter uma rentabilidade média de 20% ao ano é muito interessante, tá? A gente vai comparar com
ou Bitcoin, né? Caso você comprar somente Bitcoin no horizonte de 5 anos, o que iria acontecer? Vamos dar uma olhada. Se você tivesse só comprado Bitcoin no horizonte de 5 anos, você fez um preço médio, papapá, e você teve aí um rendimento médio de 300%. Ah, mas não está muito caro o Bitcoin, etc. Eu acredito que não. Por quê? O Bitcoin ele tem uma inflação decrescente, o que significa que ele é contável e limitada. Então, quando você investe em Bitcoin, sua perspectiva é que a quantidade de cotas, a quantidade de unidades, ela não aumente muito. Além do fato dele ter uma demanda mundial. Ele tem uma demanda mundial, sua cotização está cotada no mundo inteiro. Então você consegue comprar em reais, em dólar, em euro. O patrimônio ele vai estar alocado de forma global. Então é uma opção em relação a fundos imobiliários, ao Ibovespa. Eu acredito que você não deva ficar de fora também do Ibovespa, como eu falei. O Divo 11 ele dá uma rentabilidade muito boa, muito melhor do que muitas ações aí. Você investe, ação tal, ação tal. Não, aqui você investe aí, ó. Se você foi paciente em comprar nas quedas, você acabou tendo até uma rentabilidade até um pouco maior do que esses 20%, você fazendo ali um dollar cross average. Dá uma olhada agora no IVVB11. O que é esse IVVB11? É um ETF que replica o S&P 500. E nesse caso, o S&P 500 ele está cotado em reais, que é um ETF brasileiro que investe lá fora, né, que é o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500, só que cotado em reais. Como o real, em relação ao dólar, o dólar está perdendo força aqui em relação ao real, né, ele está se desapreciando. Então, você olhar aqui, ó, o IVVB11, no horizonte aqui de 5 anos, a gente teria uma rentabilidade de 100% em relação ao real. Né? Se a gente olhar o S&P 500 em dólar, ele está batendo ali máximas históricas. Bom, se você gosta mais de investir no seu negócio, trabalhar, não ter tanta dor de cabeça, ficar olhando a ação, olhar relatório de empresa e tal, investe nesses ETFs e você vai ter anos, a gente vai ter uma rentabilidade de 100%, uma média aqui de 20% ao ano. Bom também, né? Ok, olhamos aí os ETFs, fundos imobiliários, Bitcoin, e agora vamos comparar, né? Caso você faça uma pool de liquidez, que é o objetivo desse vídeo, uma pool de liquidez na Uniswap. Então vamos dar uma olhada. Para quem me assiste há um bom tempo, vê que eu gosto de fazer pool de liquidez na Uniswap. Aí aqui, né, onde tem um risco enorme do site dar algum problema no site, existe o risco do protocolo, existe o risco de hacker, existe o risco de você pegar tokens, até esses principais tokens, por exemplo, né, vamos supor, Ethereum, Bitcoin se desvalorizar, existem outros riscos associados também e o risco de você errar na sua estratégia. Esse objetivo não é mostrar de fato como faz uma pool de liquidez. Tem vários vídeos mostrando como é que faz essa pool de liquidez. Meu objetivo é mostrar quanto que ela rendeu, certo? Ao ano, fazer uma comparação ao ano. Olhar aqui essa pool de liquidez Ethereum, Bitcoin. Novamente, o risco de você fazer essa operação é o risco de token também. Porque aqui eu não estou com Bitcoin de fato, eu vou estar com recibo de Bitcoin. E para que ele rode dentro da rede Ethereum, eu vou precisar de um token Bitcoin, certo? Então, existe esse risco. Ethereum Bitcoin vai fazer aí um pouco mais de 2 meses. E eu já estou com lucro de 6% simplesmente na cotação. Além de as taxas renderem aí uma média de 6% ao ano, que eu vou ganhando ali com taxa, e também a minha rentabilidade real, o que eu consegui até agora, foi em torno de 1% com taxa, sem rentabilidade. A rentabilidade é essa aqui também, 6%. Eu posso mostrar isso para vocês, vamos lá. Como é que funciona? As pessoas que querem fazer conversão aqui de taxa, né, elas precisam que a liquidez venha de alguma forma. E essa liquidez é basicamente pessoas que fazem pool de liquidez concentrada. Então aqui, ó, à medida que essas pessoas vão fazendo swap, eu vou ganhando com essas taxas, como se você fosse uma mini corretora, só que dentro de um protocolo chamado Uniswap que roda na rede Ethereum, Arbitrum e etc. E esse aqui eu já ganhei 20 dólares de taxa, certo? 20 dólares de taxa. Então, é assim que funciona a Uniswap, ok?
Outra pool de liquidez que eu quis montar foi a que eu montei, na verdade, foi a pool em relação a Ethereum USDT. Aqui tem um risco um pouco maior, porque é o seguinte: se o Ethereum ele se valorizar, significa que em algum momento a sua pool vai sair de faixa. Então você vai ficar 100% em USDT. Porém, você foi ganhando com rentabilidade. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu voltar aqui nessa pool, que eu estou com 214,92 dólares. E eu investi 214 já com as taxas de gás que eu paguei. Então, eu vou estar aqui até com uma pequena rentabilidade. Se você botar aqui 0,9, né? Eu vou ter 0,42% de rentabilidade que eu ganhei. Mas em algum momento, essa pool ela pode sair de faixa. Tá? Aqui, ó, é uma faixa entre 1.763 a 2020. Existem vários riscos associados a isso, porém, a sua rentabilidade ela se torna um pouquinho maior. Veja que aqui, ó, eu só estou há 3 dias que eu montei essa pool e eu já ganhei aí em torno de 0,3% de taxa. Só com taxa de 3 dias, o que me dá uma rentabilidade média anual de 38%. É uma pool um pouco mais conservadora, tá? Veja que a faixa, o range dela é um pouquinho maior. Então, se a gente comparar aqui, uma pool que você vai ter 2 moedas, Bitcoin e Ethereum, que se valoriza ao longo do tempo, e você cria uma faixa um pouquinho maior, para ser um pouco mais conservador, para que você não fique abrindo, fechando, você abre um pouco mais, você ganha uma rentabilidade média bacana de 6%. 6%, veja que você consegue isso fácil na renda fixa. Claro que aqui você vai ter o risco enorme, que eu já falei vários riscos associados, porém, você tem a chance de ganhar na valorização. Essa é a mágica de você investir aí DeFi em tokens mais confiáveis para que você não perca no longo prazo. Tokens de curto prazo, que são golpes, você só vai perder. Então, monte uma estratégia, não cai em golpe, ação Brasil. Por quê? A gente ouviu aqui que a gente tem um dólar se desvalorizando em relação ao real. Porém, o Banco Central está dizendo o seguinte, ó, a inflação do Brasil aqui está em torno de 4,18%. E a inflação do dólar está um pouquinho mais de 4%. Reflete de fato a realidade do que acontece. Além do fato de que a gente tem a taxa Selic na sua alta histórica, ou seja, tu investir hoje na renda fixa do Brasil, tu vai ganhar praticamente 14% ao ano, só para você deixar na renda fixa. O Banco Central brasileiro ele já sinalizou que vai começar a cortar os juros. Então, o que acontece aqui? Esse é um bom momento para você entrar em renda variável, desculpa. Por quê? Quando o Banco Central começar a reduzir essa taxa, ver essa taxa aqui, ó, ele começou reduzindo, o que aconteceu com o Ibovespa? Se você olhar aqui, ó, Ibov, ó, nesse período, ó, saiu daqui para cá, teve uma rentabilidade gigante. Ou seja, se tivermos outro ciclo ou mini ciclo aqui da redução da taxa de juros, é que a galera vai tirar dinheiro da renda fixa e começar a colocar na renda variável. Isso também, principalmente em Bitcoin e criptomoedas. É você ganhar aqui rentabilidade de 6% em Bitcoin e Ethereum, visando uma valorização, eu acho interessante nesse momento. Eu acho que esse é o momento de você se expor um pouco. Porque, como eu disse, tem riscos enormes. Então, um pouquinho para você, né, ir aprendendo como funciona. E aí ganhando com rentabilidade. Novamente, não acredito que você deva se expor muito. Essa carteira aqui, eu mostrei no canal, ela tem aqui o foco em acumular Bitcoin, certo? O foco dessa carteira é acumular Bitcoin. Eu mostro ela aqui, ó, que tem aqui as minhas posições, o peso das posições, as pools de liquidez aberta e etc. E aqui embaixo é o quanto você tem de Bitcoin. Então, essa minha carteira aqui, ela tem 0,46 Bitcoin. E ela está um pouquinho perdendo para caso eu invista somente em Bitcoin, né? Mas por quê? Porque eu tenho bastante aqui, ó, Ethereum e tenho também outros tokens, além de ter só Bitcoin, né? O que acontece é que o Bitcoin se valorizou muito mais e eu fiquei de fora dessa valorização. Porém, se esses tokens, né, e essa pool de liquidez começarem a rentabilizar mais e o Bitcoin ficar lateral,
eu começo a ganhar mais Bitcoin. Além do fato também que eu vou criar uma aba aqui, não só para ativos, mas para colocar nessa carteira o Divo 11 e também o IVBB 11, investindo na B3 mesmo. Comparando a renda fixa, essa daqui eu mostrei no início, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.